Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Este podcast é um oferecimento de Eleganto, puro estilo e confiança. Conheça nossas novas coleções de camisetas com frases e artes incríveis, cristãs, divertidas, educativas, memes e muito mais. Vista sua personalidade com o Eleganto. Escola para futuros youtubers. Curso presencial, completo e com especialistas para você se tornar um criador de conteúdo de sucesso. History Educação. Tudo o que seu filho precisa. Grupos de estudo, aulas particulares e saídas pedagógicas. Nossa lojinha. De tudo e mais um pouco. Encontre os produtos oficiais dos canais do Espaço History, como Cozinha Prática do Zé, aconteceu em podcast, sem meias palavras e muito mais. Qualidade, estilo e exclusividade em um só lugar. Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Conte-me tudo, não esqueça de nada. Começando mais um Sem Meias Palavras. Ô, queridão, de novo nós aí, então. E vamos hoje lá, com uma beleza feminina, né? Ah, não. Sabe que eu fico feliz, né, cara? Quando vem uma presença feminina aqui no Sem Meias Palavras, é diferente, né? A gente tá acostumado a receber um monte de homem lá. Enche o saco de vez em quando, sabe? Aí só homem. Aí eu vejo umas mulheres brilhantam o nosso podcast. É tão bonito isso, cara. Não, e são hoje super mulheres. Opa! Atletas. Olha só. Pra quem esperava que a gente não fosse trazer atleta, a gente já trouxe Fabiano aqui, né? Que é atleta, treinador. Né? Já trouxemos aí agora das gurias. E vem mais aí. Vem mais. Que venham mais. E que sejam presenças femininas, por favor. E aí, querido? Pra hoje... Ansioso. Tá ansioso? Porque hoje a gente tem uma pessoa que a gente conhece. A gente sempre traz alguém que a gente conhece, né? Né? Nunca vê uma pessoa desconhecida totalmente, né? Sempre aparece alguém que a gente dá, né? Tem alguma relação, né? E as fotos que ela me mandou tem bastante troféu. Olha. Tem bastante história. Olha. E, pelo que eu sei, e um esporte diferenciado, né? O tempo de parceria não é tão longo e cheio de premiação. Opa! Mas sabe o que eu já me agradei? Já vi que elas têm afinidade. É mesmo? É quando a gente tem a liberdade de brincar com o parceiro. É. Tipo a briga fica mais fácil. Tipo nós, assim. Relacionamento bem íntimo. Ô, tchê! Que doideira. Bom, vamos lá. Então vou apresentar nossas convidadas, né? Direto, né? Hoje nós estamos aqui com a Jéssica Morgana e a Duda Lira. E eu disse, né? Que uma a gente tá conhecendo hoje, que é a Jéssica, né? E a Duda a gente já conhece É verdade. de longa data. Meninas, sejam bem-vindas ao Sem Meias Palavras. Obrigada. Muito obrigada, gente. Vamos esmiuçar tudo que a gente pode hoje desse futevôlei, né? Gostaríamos que vocês começassem falando assim, ó, o que fazem e como surgiu a dupla. Tá, então eu vou começar primeiro aqui. Eu jogo futevôlei há 1 ano e meio, mais ou menos, e comecei na escola Tepaz futevôlei, e ali eu comecei iniciando jogando misto, que no caso é mulher com homem, que fica mais fácil pra mulher jogar, enfim. Daí eu conheci a Jéssica no Tepaz, né? E a gente começou a jogar, ela começou a me apresentar novas gurias que jogavam muito, e enfim, foi me apresentando pro esporte. E tive muito espaço dentro dele, e cada vez treinamos mais. Acho que a gente treina... Quanto tempo juntos? 1 ano e... Faz o tempo que tu tá no futebol. E é isso. Bom, eu
sempre joguei, fiz atividade física, sempre joguei, né? Joguei handball no início da minha história de atleta. Aí depois joguei handball de areia, que também é um esporte que poucas pessoas conhecem. E com a pandemia eu migrei pro futevôlei. Eu jogo futevôlei há mais ou menos 3 anos. Tive umas paradas, que eu engravidei, daí eu tive neném. E daí eu tive que parar, né? 1 ano. Aí eu treinei... Eu treino ali na Tepaz agora. Iniciei em outra escola, até escola que não existe mais. Mas agora a gente treina na Tepaz e treina com a Emily Ricardo. Que é a treinadora de vocês. A gente tem 2, né? Tem o Thiago, que é o dono da escola. E tem a Emily, que é a nossa presença feminina na nossa dupla aqui. Que ela nos treina também. E a Tepaz é o nome da quadra? Tepaz é o nome da escola. Da escola. Da escola, isso. E para os nossos ouvintes que estão em casa assistindo, a menina que queira ir treinar pode ir direto lá no Tepaz. Pode ir direto no Tepaz. Tem todos os nivelamentos. Tem para iniciante, tem para quem nunca... Eu digo que eu nunca joguei futebol na minha vida, então eu não sabia fazer nada com os pés. Então eu aprendi... Desde tudo, eu aprendi nas escolas de futebol. Com o Thiago eu aprendi muita coisa também, desde o início. E eu sempre voltei pro lado feminino. Eu sempre gostei do futebol feminino. Joguei muito pouco futebol misto. E quando a Duda chegou, eu já fazia futebol. E ela foi pro lado do misto, que normalmente as meninas migram mais, né? Pro lado do misto. E eu olhei ela jogando e eu preciso trazer essa menina pro lado do feminino, né? Aí... Já pensando na dupla, já. Já, padrinha, né? Vem comigo. Aí trouxe ela pro lado do feminino, apresentei futebol feminino, que é o que eu mais gosto. E ela foi se apaixonando aos pouquinhos. E agora ela tá apaixonada pelo feminino também. E aí formaram a dupla. Exatamente. A gente formou a dupla. Daí eu vou contar um pouco da minha história também, de como eu cheguei no futebol. Eu sempre fui atleta desde os meus 5 anos. Eu já praticava esportes. Futebol, enfim, sempre comecei no futebol. Daí, nos meus 5 anos, eu mudei pra Porto Alegre e fui pra escola Palote, né? Que ali eu comecei a jogar na escolinha de futebol do Palote. Próprio. Pode chegar o microfone. Chama um pouquinho mais próximo. Aí. Tá. E conheci ali, então, o futebol, o famoso futsal. E jogava como atacante, enfim. Daí, fui treinando cada vez mais. E joguei no Grêmio, em 2022 joguei 1 ano no Grêmio, e depois joguei 1 ano no Inter também. E, enfim, fui dispensada por motivos de não ter... Porque o futebol, ele envolve muita gente. Não envolve só tu e os teus pais, pessoas que te apoiam. Mas, sim, tipo, muita gente, como o treinador, é muita panela, como a gente fala no esporte, né? Então, tem que ter empresário, tem que ter treinador, é muita coisa que envolve. E depois que eu comecei o futebol, eu vi que não fazia mais parte do futebol. Até cair a ficha que eu não era mais uma jogadora de futebol, foi muito difícil pra mim, eu fiz muita terapia. Até eu conseguir admitir de verdade que o futebol era a minha nova realidade. Porque pra mim foi um trauma muito grande não conseguir me tornar jogadora profissional de futebol. Então, daí quando eu comecei o futebol, eu vi que ali tinha um mundo muito diferente e um esporte muito mais difícil que o futebol, sem dúvidas. Porque é um esporte muito técnico, é um esporte que a gente tem que pensar muito enquanto a gente joga. Além de a gente ter habilidade, a gente tem que pensar muito e treinar muito. Então, é um esporte, assim, que eu tenho muita admiração. Também pelas pessoas que a gente conhece nesse esporte. E também porque ele depende da gente. E do apoio que a gente tem da nossa família, enfim. Enquanto as meninas esperavam a gente fazer montar o circo aqui, quando a senhora, eu perguntei para elas como é que é com esse frio pôr os pés na areia, se elas usavam meias, né? Meninas, fala um pouquinho para nós, assim, é gelada a areia. Sim. É indiscutível. Mas na hora que começa a partida, esquece tudo. Então, o pé gelado fica gelado os dedos ali, o periférico fica gelado, não esquenta. Tipo, parece que tu para de sentir os dedos. O corpo até esquenta, mas o pé ali na parte dos dedos ali não esquenta de jeito nenhum. E não é que nem na natação, que tem algum equipamento, alguma coisa que pode botar a mais, tem? Tem botinha de neoprene, né? E só que... Eu acho, Duda também, a gente não gosta de jogar de botinha. Ele não dá uma aderência boa na areia e nem na bola, né? Exatamente. Então perde muita noção. Como eu era do futebol, eu tenho muita facilidade de botar o pé. Então a gente chama de chapa, né? Quando a gente bota o pé pra cima, enfim. E como eu sempre tive muita facilidade com o pé, pra mim ter algo ali me prendendo,
nossa, eu me sinto mal, enfim, não tenho contato com a bola e me atrapalha no jogo. Eu não consigo também. Não por ter a chapa da Duda, Hoje- né? Porque a chapa da Duda eu não tenho. mas eu tenho a minha, e a minha também atrapalha. Mas é muito engraçado, porque hoje eu cheguei no treino às 6 horas, e às 6 horas parece pra mim que é o pico do frio, assim, começa a vir o vento. E daí entrei primeiro de legging, com calção de futebol por baixo, e com um moletomzão, com blusa térmica por baixo e a regata ainda por baixo, e fui tirando aos poucos. Porque assim, ó, até entrar na areia e tomar coragem pra tu tirar a roupa. É muito Esse ruim. bate-papo pode continuar com o teu professor de física depois. Mas a areia, ela, falando fisicamente, né? Ela tem a capacidade térmica que ela ganha calor muito rápido e perde calor muito rápido. Então, assim, a gente até brinca. Quem namora na areia meio-dia, é melhor namorar na água, porque vice-versa à noite, porque a areia, ela perde calor muito rápido. Interessante. Então, o que acontece? A sensação da areia deve ser mais frio ainda, com o pezinho lá. Bah. Mas, meninas, curiosidades que a gente precisa também levar às pessoas que estão nos assistindo. A bola do futevôlei, ela não é a mesma bola do futebol. Tem uma bola específica para futevôlei. É completamente diferente. Completamente diferente. A física dela, falando de física, a física dela é completamente diferente. O tamanho é igual, né? Acredito que sim. É de futebol 5? Ela é parecida, do mesmo tamanho. Futebol 5, Isso. futebol- Aham. Mas o peso não. Ela é mais pesada que a de campo. É mais pesado. É mais pesado. E mais leve que de salão. Mais leve que de salão. Eu imaginava o Eu sou contrário. da futevôlei, tu pensa que era uma bola de vôlei, né? Não tem como. Ou alguma bola de futebol. Você taca pra fora com Imagina bola um pesada, saque imagina- com bola de vôlei. Não tem Imagina. como, não tem como. Muito leve, né? Aham, muito Muito leve. leve. E é óbvio que os meninos levam muita vantagem, porque na areia a explosão física tem que ser maior. A quadra é o mesmo tamanho para o masculino e para o feminino? Pra nós só muda o tamanho da rede, a altura da rede. Que nem no vôlei, tipo que nem no vôlei. Isso, a rede feminina é 2 metros, a rede pro jogo misto é 2,10 e a rede pro masculino é 2,20. Mas é pouca diferença. É, de 2,20 para 2, tem bastante. É bastante. É. Visualmente. E o jogo muda muito. Tipo, se a gente vai jogar numa masculina e a gente tá jogando Faz na feminina, a gente diferença. vai na masculina e a gente ataca na rede. Nessa última vez, agora no nosso último campeonato, a gente decidiu se aventurar numa categoria masculina e jogamos numa rede de 2,20. No masculino intermediário. E aí a gente jogou numa rede, tipo, gigantesca e, tipo, é muita desvantagem. Porque é física, porque a gente não tem a mesma força que os adversários, né, homens. E também porque parecia que a gente tava, assim, fazendo a força do caramba pra botar a bola pra baixo e a rede era muito alta, a gente tinha medo de atacar na rede e a bola ia, assim, E um balão. um balão. E já falando em misto, masculino, e o preconceito dentro dessas categorias existem? Ó, viu? Ela ficava assim, né? Sabe, eu tinha que fazer essa pergunta, que é sem minhas palavras. Sim. Né? Existe preconceito por conta da questão feminina? Porque a maioria dos esportes tem, né? O futebol Antes delas feminino. responder, eu quero fazer uma pergunta em cima dessa Em daí. cima da minha, pode, gosto de atravessar isso. Vai lá. A mesma premiação do masculino é a mesma do feminino? Ó, Não. Já te respondi a pergunta já. Já. Pessoas inteligentes, né? Não é? respondem com Pô, perguntas. Parabéns. E tem mais torneio masculino do que feminino? É federado? Sim, tem mais categorias masculinas e mais duplas masculinas. A premiação masculina é sempre mais alta do que a feminina. Sempre mais alta, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Tem No tem Brasil um campeonato inteiro, no Brasil né? inteiro. Mas tem um campeonato que agora igualaram, que eu achei sensacional, que foi a TAF. É o último TAF, né? O último TAF. O único até agora, né? Que é um campeonato bem grande a nível nacional, que é do Team Águia. É, exato. Ele organiza o TAF e ele fez pela primeira vez a premiação masculina igual à feminina e o cachê também das mulheres foi mesmo que do feminino. Que do maravilha. masculino. Isso é difícil demais. E tem uma federação, assim, a nível nacional, regional, também, tipo, que nem o futebol, que nem o É muito futsal. legal, porque eu não imaginava que era tão organizado assim. Tipo, é bem organizado mesmo. Tem a Federação Gaúcha de Futebol e tem a Federação Nacional de Futebol também, né? E, tipo, só que aqui no estado são poucas mulheres que a gente tem como referência, né? Porque não é tão forte aqui. Porque o futebol, na verdade, o futebol é praia, né? Sempre falo isso. Tipo, a gente joga em lugares fechados porque aqui a gente não tem a referência da praia. Enfim, em Porto Alegre, aqui no frio. Mas a gente tem aqui como referência a Emily Ricardo, que é a nossa treinadora. E, tipo assim, é uma baita referência pra gente, né?
E tem a Mayara Prestes, que são as únicas que a gente tem realmente como referência, que vão pra fora e jogam contra... Joga a nível nacional. A nível nacional, exato. Só que a premiação é muito diferente. Tipo, acho que é tipo, vamos supor, R$1.000 pra vencedora do feminino e 5.000 pro masculino. Quanto foi no último Big Golf? Foi 15 Foi- mil? 15 mil masculino? Não, foi 50.000 masculino e 15.000 feminino. É, algo assim. Algo assim. E as É categorias, as categorias que tem profissional, intermediário, tem alguma Ou é por- categoria ou não é por idade. não é por idade? Não é por idade, é por categoria mesmo. Tem o feminino, tem feminino iniciante, feminino amador e o feminino profissional. E o masculino tem estreante, iniciante. Daí já começa bronze, prata e ouro, que ouro é Isso. profissional. Isso, é assim. E na hora do saque? É uma curiosidade que eu tenho, porque É assim. vocês têm que estudar o adversário. Bate uma rosca na bola ou só pinga pro outro lado, depende do adversário? Depende do adversário. Depende do adversário. Por isso que é um jogo muito inteligente. Tem que ter Tem que pensar estratégias muito. de... Porque assim, ó, eu olhando, né, que eu fui atrás, eu já penso assim, ó, dá de trivela lá no outro ponteiro, assim, que ele não ia conseguir rebater pra dentro, sabe? Mas não é muito simples assim, porque né? É que depende muito do adversário que tá do outro lado, né? Tu vai fazer um saque, digamos, mais forçado para quando o adversário tem mais dificuldade em defender aquele tipo de saque. Agora, tem adversários que já são acostumados com um saque mais forçado, então eles já ficam preparados, é só deixar a bola bater que a bola sobe. Então a gente bota uma estratégia, tipo, tira o peso da bola, tira alguma coisa assim, pra ela ter dificuldade de recepcionar a bola. Então vai mudando o jeito do saque e o lado também, o ninguém. Exato, e é muito mental, né? Porque, tipo, o jogo vai até 18. Tu pega o saque no 16, o teu coração já... Que medo de errar, e que medo de não conseguir acertar, se vir a bola de volta, que medo de não sei o quê, e assim vai. Mas, tipo, um futevôlei, geralmente agora no nível que a gente tá jogando amador, o saque é livre. Então, tipo assim, ele pode ser tanto chapado, que é sem a bola rodar, que é aquele mais rápido, pode ser o rodado e pode ser em qualquer uma, sem alternar. Então, tipo assim, se a gente achar um furo numa guria e ela começar Tu vai a só ela é bombardeada até. sem roubaixão. É só ponto em cima dela. Foi na areia é pra se sujar. Não, é terrível, assim. Tipo, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? De levar pau. E aquele dia que não dá nada certo. Tem o que fazer. Tem dia que é noite, a gente assim. Tem dia que é noite, nada dá certo. Eu Mas me lembro do tempo que eu jogava vôlei, te falei, né? Na Sojipa eu joguei um tempo. Eu não acredito quando era mais... era vôlei, né? Futebol. Não, vôlei. Não, vôlei. Futebol não. Pelo amor de Deus. Futebol, vou contar uma história pra vocês. Futebol, quando eu era guri, minha saudosa vozinha, Olieda, ela que me inscreveu no futebol, na escolinha de futebol do Braulio, garoto de ouro do Internacional, na época, né? Bastante tempo faz, né? E ela me inscreveu porque ela via que eu ficava assim no colégio, né? Aí todo mundo selecionava o time, eu sempre ficava na reserva. Era o último a ser escolhido. Aí ela, mesmo sendo dono da bola. Mesmo sendo, exatamente. Aí ela viu que quando se eu conseguia entrar pra jogar, eu chutava. Chuta pra lá, eu chutava. Né? Aí ela viu, nada, tu tá precisando de um treinamento, eu acho. Já vamos voltar pro futebol, mas agora tu contou. A minha filha queria fazer futsal. Aí eu levei. Ela entrou, pegou a bola. Primeiro ela foi contra o gol dela, fez o gol contra. Ai, meu Deus. De tanto que ela entendia. Aí ninguém atacou ela, né? Achou que era até uma jogada que ela tinha planejado, né? Que bárbaro. Ela vai me matar. Filha, um beijão. Meninas, outra curiosidade assim que a gente assistindo o jogo fica pensando, né? É obrigatório os 3 toques? Não. Posso rebater de primeira. Pode. Mas aí eu fico muito vulnerável quanto equipe. É isso? Então, existe essa bola de primeira que a gente odeia com todas as forças. Mas, na verdade, quando a gente aprende a controlar o jogo e dominar ali a bola de primeira acaba sendo uma bola de graça pra gente. Porque ela não vem com estratégia, né? A bola bate na cabeça da pessoa e vem pra gente. Então a gente tem que estar pronta pra pegar esse tipo de bola. E se a gente pega bem essa bola, o nosso ponto tem que ser garantido, né? Então, tem a bola de primeira, tem a bola de segunda, que a gente diz que é a acelerada, né? Quando a bola da outra pessoa é muito boa,
Ao invés de tu levantar pra ela atacar, tu Já ataca. já ataca direto. Ou se não tem como levantar, também dá de Se, se tu tá consertando, também dá de cima. Exato. E tem aí os 3 toques, né? Que é o... Que é o nosso preferencial. Eu tava falando até com o Thiago hoje, né? Meu treinador, nosso treinador, que a primeira bola do jogo é a mais importante. Por quê? Porque se ela for alta e boa pro teu parceiro vai conseguir te levantar boa, consequentemente tu vai conseguir olhar o jogo. Tu vai chegar de E frente na conseguir- rede. Exato, conseguir atacar e olhar pra atacar faz toda a diferença. Eu tô aprendendo aos poucos. Que aí tu consegue ver o movimento do adversário. Exato, porque a quadra é muito grande. Vai ter que escolher algum ataque, a gente sempre fala isso. Tipo, ele vai ter que escolher algum ataque teu. Se o teu adversário andar, tu vai ter que atacar no fundo. Se ele ficar no fundo ou ficar parado, tu vai ter que tentar surpreender. Parece a coisa mais simples do mundo. Mas é muito difícil. Eu fico vendo esses jogos, né? Desse esporte, assim, eu fico vendo esses jogos e fico imaginando, né? Eu joguei de dupla vôlei também, né? Mas já era difícil pra caramba. Eu fico imaginando, jogar ainda com o pé, que eu não sou nada bom com o pé, né? Aí eu vou pensando, esse é um desastre, Não, né, cara? eu fico imaginando assim, porque a bola, quando vem com areia, às vezes cai no Ela rosto. tá sempre com areia, né? Sempre com areia. Ela nunca está Vem sem com areia, areia. não, sempre, Sempre com Ela areia. pode vir com mais areia, pode ser. E você sente diferença se não treina em praia. Não. Mas já teve A gente torneio na jogou. praia, assim, o clima é diferente, a praia é um atrativo. A gente já se arriscou já. Até esse ano é o ano de se arriscar, né? Vamos Pelo se jeito. arriscar, a gente tá se arriscando. A gente jogou agora em Xangri-Lá. Eu foi a primeira vez que eu joguei. Tu já tinha jogado aberto, né? Já tinha Eu não jogado tinha jogado ainda em praia e lugar aberto. Então É foi a primeira diferente. vez. É diferente. É O vento, bem nossa. diferente. A areia também, né? Porque ela fica mais socada, né? E tinha momentos que tava chuviscando, tinha momentos que abria sol. Teve todas as estações no mesmo dia que a gente foi jogar. Exatamente. Puxa E- vida. Pra atrapalhar ainda mais, né? Exato. Boa experiência, né, cara? Boa, maravilhosa. E daí a areia fica mais socada, assim, mais dura, né? E daí a gente desloca mais rápido, daí o gol perde o tempo da bola mais... Enfim, é bem Às diferente. vezes até chega demais na bola, tem muita leitura, daí perde o tempo dela, é uma função. E o sol no olho? Porque esse esporte surgiu exatamente na praia, né? Carioca, né? Provavelmente, né? Sim. Sim. Né? A ideia, né, é essa, né? E deve ter surgido lá com o Renato Portaluppi. A companhia limitada ali que gosta do Romário, né? Usar no futebol. Mas é um esporte que vocês acham, ou de repente pelo meu desconhecimento, já vai se tornar olímpico ou não? Então, eu acredito que ele não se tornou olímpico ainda pela força brasileira, né? Se tu vê o Campeonato Mundial de Futebol, é uma coisa absurda. Tipo, eles não jogam nada perto de quem joga aqui no hegemonia Brasil. muito Tipo, grande do o Brasil. Brasil joga Muito muito grande. perto dos outros países. Ó, então vamos muito. pelo amor de Deus, vamos tornar pra gente ganhar medalha. A gente tá precisando, né? Tem umas medalhas. É uma coisa, Ganhar uma medalha tipo, garantida, né? tu olha, é mundial que tem, né? Mundial, É. tem o Mundial de Futebol. Eu vi um videozinho que falava sobre algumas... Fazendo lição de casa, né? Eu vi alguns vídeos que falavam sobre isso. Aí falava do Rio de Janeiro e tal. E aí falava que tem na Europa, na parte sul da Europa, bastante, né? Na parte da Itália, ali da Irã, Espanha. sabia? E aí falaram exatamente, é isso que eu ia falar. Falaram no Oriente Médio. Jogavam Oriente com aqueles Médio? negócios na Fiquei cabeça. pensando... Imagina, aí que eu fui ver que os caras jogam e jogam bem, cara. Que jogam de tênis, tipo, cada um tem sua cultura, assim, sabe? É bem diferente. Como ele não é olímpico, ele não tem uma regra. Uma regra, né? Exato. E quando é assim, sai espontâneo palavrão? Bu. Não, porque as pessoas ficam, E faz parte, né? Pra Não tem. desopilar, né? Não tem como, não É na tem. linguagem do Mas não, tem, goleiro, né? mas não tem o VAR, não precisa fazer assim. Não. Você tá pavo. Ah, porque as pessoas ficam se melindrando, né? Meninas, uma outra situação. Os meninos, eles costumam receber a primeira bola já com o peito. Para a menina é difícil, Sim. né? É difícil. Eu vejo que às vezes, assim, a Lília, quando joga aqui na escola, eu vejo assim, ela usa muito a parte do ombro. E a primeira bola, que é a recepção do saque, é melhor entrar já com o peito, com a chapada. Então, depende. Onde é que você se sente mais É segura? que a gente tem características diferentes, né? A Exatamente. Duda, ela joga muito. Por isso que a gente joga junto. A Duda joga muito. Ela tem a chapa muito boa, né? Ela joga muito com os pés. Tipo, eu tenho quase certeza que a bola vai vir certo quando ela entra com o pé. Não tem muito erro. Eu jogo muito com o ombro. Eu jogo muito com o ombro, Segurança. os dois ombros. É. Exato. E então, quando vem um saque, eu prefiro colocar a parte de ombro. Eu até pego de peito. Óbvio que a gente tem muito mais dificuldade que os homens, né? Mas a gente consegue
colocar a bola numa região que não dói, enfim, mas até chegar lá dói bastante. Mas é difícil. Mas eu prefiro sempre pegar com a parte superior. E a Duda, ela também pega com o ombro, mas ela tem muito mais confiança na chapa. Exatamente. Eu tenho muita confiança na chapa. A já tava até falando de um vídeo que eu tinha... Tu chapa com as duas pernas, né? Com as duas. Aquele dia eu vi ali no Interclasse. Do dia eu também. Não, para, eu não vou fazer propaganda. Não vem contar a história. Até teve um campeonato que eu tava com o pé roxo, de tanto eu tinha jogado 3 categorias no final de semana passado, e daí, tipo, meu pé ficou roxo, tipo, de hematoma, assim, de tanta batida. E daí, no próximo final de semana, eu tinha campeonato de novo com a Jé, e eu saquei o campeonato inteiro de esquerda. Inteiro. E foi de boa. E a Gi ganhou o campeonato. Ruim pra adversária, né? Bah, imagina. Olha, é até uma Foi terrível pra adversária. tática, Sim. um saque Não. um pouco com a esquerda, outro pouco Sabe com que a o giro é direita. diferente, né? Ela, Sim. A recepção é diferente, porque o giro da bola fica diferente com o pé ao contrário, né? O giro que ela fala chama-se torque. Torque. É. Que a força vence, se ela bate, ela sai por outro lado. Viu só? As letras aí. Achou o professor de física, né, cara? Não, é interessante. Voltou. Porque hoje, como se monta uma comissão técnica, nesses esportes tudo é analisado, né? Sim. até tem uma coisa interessante que tem as categorias, né? Iniciante, daí a partir de iniciante, amador e profissional. Na categoria iniciante, o saque tem que ser rodado. A bola tem que rodar. Pelo menos uma ou duas vezes ela tem que rodar no saque. Pra facilitar a recepção das meninas, né? Aí depois tu avança, que vai para amador e profissional, daí o saque é livre. Daí Vocês estão pode na rodar amadora? o chapa. Isso. Pode rodar. Daí- E como é que faz a transição pro Chave, profissional? acabei de virar Isso chave. que eu acho muito legal do futebol, porque, tipo, dá mais espaço para as pessoas, enfim, iniciantes jogarem, né? Tipo, quando eu cheguei no futebol, quando eu conheci a Jé, ela já era amadora. E pra mim ela era uma referência, assim, tipo, ela não ter paz, a melhor jogadora, enfim, que eu tinha de referência feminina, assim. E... Não tô me ouvindo. E... enfim, tinha muito essa referência dela ser amadora. E como que chega a ser amadora? Tu tem que ganhar 2 campeonatos, eu acho. Três campeonatos iniciantes. 3 pódios iniciantes. Pra daí tu subir pro amador. E daí eu lembro que quando eu conheci a Jé, eu já queria pular a etapa. E ela disse assim, não, olha só. Uma coisa de cada vez. Ganha uns troféuzinhos no iniciante. Depois Aproveita o processo. Claro. E a gente joga amador. Não dá pular a etapa. ela queria pular, ela queria. Eu não podia jogar iniciante, né? Mas Sim. ela poderia jogar amadora. Só que ela já queria. Não, eu quero jogar. Calma. Eu falei pra ela, calma. Joga iniciante, vê como é que é. Entra no lugar, entra lá, vê como é que é tudo. Recepciona umas bolas, joga com as pessoas, ganha uns troféuzinhos, né? Claro, é importante. Pra autoestima, não, pra autoestima. Porque se de repente imagina, tu entra no amador direto lá e de repente tu não tem a oportunidade. Se frustra, exatamente. Aí eu falei pra ela, calma, Duda, vai ter tempo, a gente vai jogar junto, mas calma. Joga lá iniciante, vai, aproveita o processo, aprende tudo que tem que aprender, tem a tal da bola de primeira, aprende a pegar a tal da bola de primeira, porque no iniciante tem muita bola de primeira. Tenta pegar, aprende a jogar o iniciante para depois tu subir pro amador e a gente juntas aprender a jogar o amador e jogar o amador, enfim. Eu fico vendo os jogos e fico imaginando assim, né, cara? Com a mão já é difícil de tu achar um espaço assim pra te, né, lançar a bola que o adversário não vai pegar, sabe? Aí eu fico imaginando com o pé. Nunca tem problema com o pé, né? Com o pé pra jogar num local assim específico deve ser. Eu, como leigo, fico imaginando que é mais previsível leigo, né? tu correr pra frente pra pegar a bola do que te lançar nas costas. Então, eu já ia me posicionar mais pro fundo. Mas também... Tem que garantir tua chapa, né? Se tu for pro fundo, tem que garantir tua chapa. Não é muito simples. Daqui a pouco, assim, tem pessoas que preferem ficar mais na frente, correr e pegar de cabeça. Sim. Né? É estratégia. E a parte legal do futebol, porque, tipo, no misto, por exemplo, geralmente tu vai jogar um misto, tá? Vou dar um exemplo, eu jogo na direita, joguei um misto. Vai lá, tu só pega o pingo. Que é a bola curta. Que Homem gosta de falar isso pra mulher. Homem gosta de falar isso pra mulher. Eu pego o resto. Daí ele pega a parte dele e o fundo. O que é legal do feminino? Que ele abre isso de tu aprender a defender. Porque o jogo do futebol, ele é um jogo de defesa. Se tu não defender, tu não vai atacar. É simples assim. Como em qualquer esporte, mas o futebol ainda mais.
Então, tipo, faz muita diferença jogar o feminino, porque tu aprende a defender o teu lado. Tu aprende a ler o adversário. Então, depois que comecei a jogar futebol feminino com a Gé, eu tive essa experiência de olhar para o adversário e ver assim, não, eu não vou simplesmente entrar no pingo e deixar meu parceiro pegar tudo. Não, eu vou olhar se ela tá longe da rede, se ela tá perto da rede, se ela vai fazer movimento para dar um pingo, se ela vai dar um movimento para dar um fundo. E assim, a gente vai progredindo no esporte. E é um jogo bem difícil de não repetir. Assim, eu vejo com ele, eu me identifico, né? Porque eu jogava com as mãos, jogava handball. Sim. Tipo, 0 pé. Ou Quando eu fui jogar, quando eu fiz um experimental de futebol pela primeira vez, eu queria botar a bola pra um lado e ela ia pro outro. Com o pé. Dava tudo errado. Eu convidei meu marido pra ir fazer um experimental de futebol. Então, não, tu vai ter que ir fazer um experimental. Me ajuda. Ele chegou pra mim e falou, tu não vai conseguir jogar esse esporte. Quando ele falou isso... Aí que é a motivação. Aí é a motivação. Eu me matriculei no outro dia e comecei a treinar 5 vezes na semana. Às vezes eu treinava 2 horas na semana. Eu vou virar profissional. Eu vou aprender a jogar isso aí. E vou aprender a jogar com o pé. E consegui aprender. Daí quando eu ganhei meu primeiro troféu, eu olhei pra ele e falei, ó, aqui, ó. Ganhei meu primeiro troféu. Eu digo pros meus alunos sempre assim, ó, qualquer coisa na vida, se tu quer, tu consegue. Sim. Ah, mas ela tem alguma limitação, sei lá, qualquer tu supera aquela limitação que tu tenha. Porque tu quer muito aquilo ali. Então isso aí é persistência. Eu sou encarnada mesmo. Eu sou encarnada mesmo. Eu não sosseguei enquanto eu não aprendi a jogar isso aí. E agora é um vício. Que a gente não consegue parar de jogar. E a gente é assim, é isso que nos define, a gente né? é assim. Tipo, a gente é assim. Nós somos muito enganados. Muito Mas é interessante que depois que a Duda começou o futebol, o mental dela melhorou 100%. Terapia. Eu já tive algumas situações delicadas com a Duda, nada de falta de respeito. Não é isso aí. Mas ela sabia o conteúdo. Sim. Chegava na hora da prova, ela ficava nervosa e dava um branco. Gente, pra quem não sabe, o Zé é professor de física. Ainda é professor de física da Duda. Por isso que é Dudinha, né? E já mudou muito. Esse ano ela tá confiante, ela faz o exercício, ela chega com dúvida, não apavorada que nem era, né? De situação dela ter até que se retirar da sala para fazer a prova num outro lugar, porque ela ficava muito abalada. Então esse mental aí te fortaleceu bastante. Completamente. E é indicado, né? Na verdade, médicos indicam o esporte quando tu tem uma questão que tu tem que trabalhar, melhorar. E a vantagem é que a turma da Duda, quase toda a turma é competitiva. A educação física deles é uma guerra. Uma guerra. É mesmo? Uma guerra. Sim. Bom, já era. Quando eu dei aula pra eles do 6º, do 7º, né? No 8º. Não é mas eles se identificaram tanto com o Fabiano, né? Pior. O Fabiano tem um competitivo. Gurias, e a pontuação é que nem a do vôlei? Até quanto é o set? Como é que funciona? Quantos sets para ganhar? É até 18, com 2 pontos de diferença, até normalmente. 18, e nas competições maiores, tipo as de fora, a TAF e as profissionais, a partir da semi é 3 sets, né? Sim, às vezes só que a disputa de terceiro e quarto é um só. Exato. Mas na semi é 3 sets. Normalmente é um set só. Mas troca de lado, no 8º ponto. Então, isso aí normalmente troca de 6 em 6, múltiplos de 6. Tem que saber também a tabuada. Isso é a história da... A matemática, olha aí. Verdade. Isso que entra o sol, né? Porque é por isso que o futebol ele é mudado de 6 em 6. Porque às vezes influenciava, por exemplo, o sol tá aqui. Não é de 6 em 6, né? Múltiplos de 6. Múltiplos de 6. Isso aí. Tu viu só? Mas como às vezes a gente faz tem uns campeonatos mais internos, coisas assim, daí a gente troca no 9, daí como não tem sol também, né, a gente tá em quadra fechada, aí joga até 9, daí a primeira dupla que fizer 9 vira o lado da 4. Mudando de assunto, saco pra mala, do que tu falou, sim, isso do mental é muito, tipo assim, que eu senti muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, então eu sempre me cobrei muito. Então, dentro de sala de aula, pra mim, eu tinha que ser a melhor. Dentro do futebol, eu tinha que ser a melhor. Em qualquer coisa que eu fizesse, se eu fosse lavar a louça, eu ia ter que ser a melhor, entendeu? Então, tipo, depois que comecei futebol, eu vi assim, vai tirando seu cabelinho da chuva, respira que tudo é um processo, e tu pode ir mal numa prova, aquela prova não vai te definir. E isso mudou demais. E eu vou dizer que no início dos jogos eu tive que lidar com isso, porque ela era assim... No entanto, que eu tive que fazer ela jogar o iniciante, né? Sim. Mas e durante os jogos também tinha que acalmar muito, porque ela não admite errar, né?
E no futevôlei tu não vai acertar 100% nunca, né? Mas eu falo isso, mas eu também fiz terapia, tá? Já viu? Mas eu também faço Mas terapia, todo tá? mundo deveria fazer. Né? Né? Meu psicólogo me ajuda, graças a Deus, em bastante coisas, em bastante decisões. Ele me ajudou muito a acalmar também. Eu tinha um problema aqui quando eu ainda tenho, mas eu tô tendo como mudar esse, tipo, por exemplo, quando eu levava muitos pontos de saque, eu acabava saindo do jogo e não conseguia voltar, tipo, ficava abaladíssima, assim. E daí eu levando ponto, e não conseguia voltar. E daí com o meu psicólogo, ele já me fez mudar isso, já faz eu pensar outras coisas, até durante o jogo, assim. Quando tá atrás do placar, quando tá na frente do placar. Até nos treinos, no início, quando eu comecei futebol, eu me cobrava muito. Sim. Tipo, eu tinha acabado de começar e é porque eu já tive uma experiência meio louca, porque eu jogava futebol há um mês. E eu joguei o meu primeiro campeonato, a Copa União, e eu fui campeã. Então, assim, ó, eu já comecei errado, porque eu comecei pulando etapas. Tipo, claro que era um campeonato interno, mas eu ganhei. E daí, pra mim, na minha cabeça, eu tinha que ganhar todos depois. Só que eu só perdi, entende? Isso e daí aí mexe, foi a frustração. Claro. Que... Ela me lembrou muito nessa fala dela tudo que eu busco, tudo que eu buscava, eu busco, eu sempre sou competitivo, sempre quero ganhar, sempre quero ser. Né? Me lembrou muito o Clayton, a fala do Clayton, aqui nós recebemos aqui o Clayton, que era jogador do Internacional, né? O Clayton, o predador, né? E ele falou exatamente, fala muito parecido com a tua, que tudo que ele, né, que ele busca sempre na vida dele, sempre busca ser o melhor, né? Então é uma coisa que a gente tem que, né, buscar um auxílio, né, sempre, porque senão isso já mostra a maturidade da dupla, que elas estão pensando no todo, não só no jogo, né? Sim. Elas se formando como pessoa e certamente vão chegar na categoria profissional. Com certeza. Porque é o conjunto da obra, né? Sim. E aí a gente percebe a afinidade entre elas, a admiração que uma tem pelo futevôlei da outra, né? E aí, meninas, assim, ó, a gente deseja, né, o melhor para vocês, e a gente entende que a maturidade vem com o tempo. Sim. E a gente vê assim, ó, conhecendo a Duda, a maturidade que ela chegou. Mas eu tenho que fazer uma perguntinha para deixar vocês de saia justa, né? Já brigaram? Brigar não, mas alguns olho branco, eu tive um olho branco no final de semana dessa moça aqui. Por quê? Porque tu queria perder tempo, eu disse que não, né? Ah, é verdade. Aí ela deu uma reviradinha de olho. Olho branco. Sabe por que eu perguntei pra vocês? Porque foi essa pergunta que nos fizeram, né? Um amigo meu. Inclusive veio aqui. Não brigamos ainda. Ele perguntou pra nós. Vocês já brigaram, vocês os dois? Não. Então não vai dar certo a sociedade. Tem que ter Vocês têm que brigar. Tem que brigar. Pô, eu sou uma pessoa que eu fujo de conflitos. Eu sempre falo isso. A Duda é muito... Pra tranquila. irritar ela tem que se puxar. E eu também sou muito tranquila. Na verdade, é mais fácil a gente se irritar com o adversário, né? A gente se irrita com os adversários. A gente se irrita muito, a gente fica muito brava. Provocação? As duas. Não, dependendo da atitude da pessoa, sabe? A gente se irrita demais. Não, dependendo, falta de, sei lá, de respeito, uma coisa assim, tipo, a gente se irrita demais. Mas uma com a outra é muito difícil, assim. Eu acho que foi o único momento foi esse final de semana que ela não concordou muito com a minha decisão. Mas não foi nada demais, assim. Foi um momento que, graças a Deus, deu certo. É que com a Jéssica, desde o início, sempre foi uma admiração muito grande. Então, tipo, nossa, pra mim, jogar com ela... Quando eu comecei a jogar, pra mim era um sonho jogar com ela. E daí hoje tá, tipo assim, na mesma fileirinha que ela, pra mim é ótimo. Então, eu evito conflitos, Deus me livre. Me diz uma coisa, curiosidade também. Referência pra vocês, assim, a nível nacional, né? Porque já falamos que a nível internacional a gente, né, tem essas peculiaridades aí que, né, nem sabe quem é a referência mesmo, né? Não sei se tem, mas nacionalmente, assim, qual é a referência de vocês ou de uma ou de outra? Nacionalmente, tenho quem eu admiro muito pelo futevôlei é a Rafinha, né? Agora que ela tá jogando demais, ela joga demais, ela é campeã mundial de tecbol também. Ela joga demais. Sim. E eu gosto muito também da Vanessa. São duas que eu acho e top, elas assim. atuam por que estado, assim? A Rafinha é do Rio. As duas são do Rio? As duas são do Rio. São do Rio. Sim. E aqui eu tenho como referência a Emily, que é a Emily Ricardo, que é a nossa treinadora. Ela joga muito também. E ela compete? Ela compete a nível nacional. No profissional? No profissional. Exato. E eu tenho como referência, pra mim, a maior
referência que eu tenho é a Rai. Por quê? Porque ela usa de alegria e eu gosto dessa loucura. Ela pinga de ombro, ela tenta receber de letra, ela dá chaleira e eu gosto dessa... A Duda é loucurada, né? A Duda é loucurada. A gente tem esse equilíbrio na dupla também, porque eu sou a mais básica. Vamos fazer o básico, eu faço o básico e tá tudo certo. E era eu só isso. não posso errar o básico. Pingou de ombro esse final de semana, tá? Pinguei. E a Duda não, a Duda já é mais do pingar de Do ombro. floreio, né? Jeito, E pra mim, a chaleira. Rai, E aí, assim, ó, essa ousadia mais e a Rafinha. uma duvidazinha. Começou um torneio, houve uma lesão, pode substituir alguém da dupla? Acho que não, Não né? pode. Não? Não. Machucou, tá desclassificado. Acabou, Tá desclassificado. acabou o jogo. Acabou a dupla. Olha só. Aqui, ó, fechada, dupla. É dupla, é dupla. Viu? Quando a gente for jogar, se tu te lesionar, acabou. Não, Ou isso eu vai lesionar. acontecer, Eu já vou sair assim, eu já puxando a perna. Eu sou preparado. Poxa vida. Olha aí, tô ficando aqui. Não, Os dois ansiosos. não, é que eu tô acompanhando aqui, tô falando com a minha filha, né? Que ela tá acamada lá, que sofreu um acidente ontem. Conseguiu atropelar a moto. Mas tá bem, graças a Deus. Coisas que o trânsito, né? Não só de Porto Alegre, de qualquer lugar, né? Tá de assim, qualquer lugar. intenso, né? Vamos fazer um merchazinho? Um merchazinho Vamos rápido. checar umas moedinhas no nosso cofre, gurias. Enquanto isso, elas podem já ir pensando naquilo, né? Né? Pensando na frasezinha. Fala pra elas aí. Aqui no Pod a gente tem por missão, né? Alguém que deixa um legado ou da dupla, uma palavra, uma frase, né? Pra encaminhar ao final. Aí vocês já viram que a dupla tava uma viradinha de olho no começo. E aí? E aí nós vamos pra ficar com elegância com a Eleganto. Eleganto. E a Elegantos é puro estilo e confiança. E lá você encontra o quê? Camisetas temáticas das mais diversas. Tem E de... agora da linha do carnaval. E agora a Eleganto tá sempre... Cristãs. Cristãs. E a Eleganto tá sempre afinada com a gente. Agora vai ter provavelmente Futevôlei, com futevôlei, né? A Eleganto tá sempre afinadinha com a gente, né? Andando, né? Juntinho, de mão dada. Interessante é a compra segura no site. Bom, muito bom. Compra segura. Entrega. Antes do prazo. E embalagem ecológica, né? Então, acessa lá www.lojaeleganto.com.br. Lá você vai encontrar essa infinidade de camisetas. Eu gosto- E não tem que dizer que não tenha. Eu gosto tem daquela tudo lá. camiseta. Eu sou professor pela fama e pelo dinheiro. Isso aí é a maior verdade, né? A maior também verdade é essa. A professora não só sou- trabalha por Tem esporte. uma camiseta assim do direito, eu não sou habeas corpus pra te dar essa liberdade. Né? Olha, é bonito, né? Bonito, né? Tem. Olha só. Legal. O pessoal da Elegante fica de olho, né? Não, o negócio é... Fazer uma do futebol agora. Não, Elegante... Eles já estão trabalhando. Só. Só estão lá, né? Fazendo plantão. Lá em casa, né? A inteligência artificial já deve estar... Já trabalhando pra eles. Os botzinhos estão funcionando lá. E aí, meninas? Vamos pensar numa frase aí pra nós. Frase, palavra? Palavra, frase Da dupla. da dupla. Pode ser assim, ó, uma frase da dupla. Ou de cada uma. Ou uma de cada um, exatamente. É. Ou uma Ser coisa individual. que pra vocês duas faça muito sentido. Tá. Pra nós duas, a palavra é dedicação. Que a gente tinha falado. Que eu acho que nos define muito. 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 Porque a gente é muito dedicada e a gente vai sempre atrás do que a gente quer. Do que a gente, enfim, acredita. E eu percebendo a Treinamos dupla, muito. se tivesse me perguntar qual palavra que tu fala pra dupla? Perfeição. Ah. Elas buscam a perfeição. Elas se cobram por isso. Isso é verdade. Amém. A gente se cobra bastante. Nossa, a gente cobra muito. A gente se cobra bastante e eu acho que a gente dá uma enlouquecida nos nossos professores, né? Porque a gente acaba cobrando deles também. Porque a gente quer melhorar cada vez mais e daí a gente acaba pedindo treino diferente, coisas diferentes. Eu chamo a minha professora Emily direto no WhatsApp e no Instagram, eu enlouqueço ela também. Assim, tipo, por que isso não acontece? E ela só me manda, calma, vai dar. Coitado do Thiago, que eu mando mensagem assim pra ele. Ô, Thiago, me dá um tal treino hoje. Eu quero ombro, não sei o que. Eu quero aprender peito, eu quero shark. Esse dia eu tive um treino de shark com ele. Tô tentando, gente, mas é difícil. E como é que é assim, conciliar com a família? No teu caso, tu tem nenê Família. e tem o primeiro damo que fez a motivação. Né? Tem que ser um parceirão, tem que acompanhar, né? Tem que ser parceirão, tem que ser parceirão. Eu tenho a minha rede de apoio muito boa, que é a minha mãe, que ela me ajuda muito desde que meu neném nasceu.
Então, ela consegue, como ela sempre esteve comigo, então eu tenho total confiança e ele gosta, ama, né? Avó, né? Avó é maravilhoso, né? Avó é mãe com açúcar. Então, ele ama ficar com ela, graças a Deus, e ela tá disponível para me ajudar bastante. Meu marido me apoia bastante, nos apoia bastante. A Duda já jogou com ele, inclusive, e eles ganharam pódio também. Olha, a dupla carrega o casal, né? Então, tipo, ele me apoia muito também no futebol. Desde antes, quando eu jogava os outros esportes, agora no futebol, ele me apoia muito. Quando ele pode, ele vai, ele torce. Ele joga também, ele começou a jogar por minha causa. Às vezes eu me inscrevo, eles nos campeonatos, ele nem sabe que eu inscrevi. Quando eu digo, te inscrevi, ele vai e joga. Agora ele tá machucado do joelho, mas logo ele tá de volta. Ele gosta muito também. Então eu tenho todo esse apoio. A gente tem que ter, né, o apoio da família, senão a gente não consegue fazer. E eu ainda tive filho, então é muito mais difícil, assim. Eu falo que eu admiro muito a Mayara, que é uma profissional aqui nossa aqui do Sul, que ela tá jogando muito pra fora e ela tem uma filha pequena também. O marido apoia muito, eu acho maravilhoso, demais, assim. Sim. Tipo, ela conseguir fazer tudo isso sendo mãe e tendo uma criança e ter essa rede de apoio, assim, que é essencial. E o apoio da família é essencial. A minha mãe falava que ser vó era a sobremesa da vida, porque não precisava educar. Era só pegar o neto cheirosinho e mimar. Meu pai também faz isso. Meu pai, eu digo, não. Minha filha, né, Alice, tem 6 anos. Aí, isso aí não. Já tá com 6 anos, minha filha. Viu só, Duda? Ela nasceu. Viu só, Duda? Tá vendo que o tempo passa, Duda? Viu só? Aí eu digo, não, faz isso, não sei o que. Um pouquinho tava meu pai fazendo negócio. Mas isso não era pra fazer isso, cara. Não. Tua função é educar. A minha é fazer isso aqui. Aí eu digo, tá tudo certo. Né? Meu filho é apaixonado pela minha mãe, não tem nem o que dizer. Tipo, mas sem essa rede de apoio não tem como. Não tem como. Sem rede de apoio a gente não consegue. A Duda tem os pais dela, que são maravilhosos também. Eles estão sempre com nós. Sempre torcendo muito. Minha família sempre foi dos esportes. É isso que eu queria citar muito, porque, tipo, desde quando eu nasci, de verdade, meus familiares sempre foram do esporte. Eu lembro quando eu tinha meus 5 anos, eu nasci no interior, né? Eu nasci em Planalto, então, tipo assim, a gente não tinha quase nada lá. Tinha uma quadra que minha avó jogava handball e um campo de futebol que meu avô jogava futebol e competia. E minha avó também. E, tipo, eu sempre via minhas tias, que são super jovens, né? Quando eu nasci, elas tinham, tipo, 15 anos. Então, tipo, eu via muito elas jogar vôlei, competir no jergues, fazer essas coisas assim. E pra mim era uma inspiração muito grande. Então, foi desde cedo que eu conheci o esporte graças à minha família. E ter essa rede de apoio me dá muito orgulho, porque eu acho que ter a família é ter tudo. Tudo. Vocês têm muito orgulho das famílias, é maravilhoso, que família é a base de tudo. Agora, nós estamos muito orgulhosos de ter vocês aqui no programa. Com certeza. Que são um exemplo para as mulheres, que a mulher pode tudo em qualquer lugar, em qualquer horário. Né? Então, assim, parabéns, meninas, pela dedicação de vocês, pelas mulheres que vocês estão se tornando no esporte e como pessoa, dispensa qualquer comentário. E o esporte no Brasil tem que ser mais valorizado. Mais valorizado. Eu tava falando em off com as meninas, né? Dá para viver, né, disso hoje, né, do esporte, na fase do amador ou do profissional. É difícil, né? É difícil, né? É difícil. Para a maioria dos esportes é assim. Né? Eu conheço meninos que foram meus alunos e estão penando no atletismo, né? Porque o esporte é desvalorizado no nosso país. Aí tu vê assim, Estados Unidos, agora tá acontecendo a Copa Mundial lá da FIFA, né? E estavam falando sobre os Estados Unidos por causa do time que o Messi, né? Faz parte do Inter Miami, exatamente. E aí estavam falando que nos Estados Unidos agora o soccer, né, que é o futebol, tá se popularizando entre os jovens por causa do videogame. E aí tá se popularizando, por isso Messi lá, por isso outros jogadores, Jordi Alba, né, e todos mais, jogando lá, porque tá se popularizando entre eles. O que o governo tá fazendo? Investindo no soccer e vai colocar dentro das universidades e tudo mais. Olha a diferença, né? É um investimento porque tá vendo o futuro tá ali, né? Assim como eles investem na ginástica olímpica e são multicampeões, assim como eles investem em outras áreas do atletismo e são multicampeões. Falta o nosso governo, né? Botar um dinheiro ali maior no esporte, né? Assim como queremos em outras áreas também, o esporte, né? Também precisa, né? Eu sempre falo que tudo com uma boa ambição e um bom incentivo dá certo. Então, é verdade. Deixa eu só fazer uma perguntinha, né? Eu sei que né? Eu vou fazer uma pergunta, eu vou começar a fazer essa pergunta sempre. Eu tenho uns alunos lá no Zona Norte, lá no São Francisco, onde eu dou aula, e
vou fazer uma pergunta, porque vocês são do esporte. Quem é melhor? Por favor. Ai, meu Deus. Cristiano Ronaldo ou Messi? Achei que tu ia falar Cristiano Ronaldo ou Renato Portaluppi. Difícil. Eu tenho duas visões muito diferentes dos dois. Eu Né? também. Não, porque Pra mim, eles implicam, eu digo que o Messi é o melhor do mundo, né? Da minha geração, acho que é o cara que mais jogou, né? Aí eu vou fazer essa pergunta no podcast para todas as pessoas que foram do esporte a partir de agora. Eu vou fazer essa pergunta, Spurs. Só para saber a opinião de quem é do esporte, vocês vão ver que eu tô certo. Ou não, né? Ou não. Vou falar minha opinião, né? Que eu sempre acompanhei o futebol. E a minha maior inspiração no futebol sempre foi o Cristiano Ronaldo. Por conta da ambição que ele tem e da superação que ele teve na vida dele. Por ter feito A pior que a história dele é linda mesmo. Tipo, também que nem eu fiz, enfim. E superou a doença e agora é um dos melhores do mundo. Mas pra mim, quem é melhor mesmo é o Messi. Mas pra quem eu mais admiro é o Cristiano Ronaldo, entendeu? O Messi já nasceu com habilidade. O Cristiano Ronaldo não, ele conquistou a habilidade. Na verdade são talentos diferentes, né? Na verdade, o Messi, ele nasceu jogando, vamos dizer assim, né? Ele joga bonito, né? É lindo de ver ele jogando, né? Aí o Cristiano Ronaldo vem com a dedicação e o foco, né? Que não tem igual. O cara é um robô, né? O cara é um robô. Ele, desde que ele dorme até quando ele acorda, ele tá cuidando de tudo da vida dele. Eu tava lendo sobre isso, ele cuida de tudo, ele cuida o tempo inteiro, ele se cuida. E para chegar onde ele chegou, ele precisou se dedicar e ter muito foco, né? Ele precisou treinar muito, porque ele talvez não tenha nascido com o mesmo talento do Messi ou do Ronaldinho Gaúcho, que eu amo o Ronaldinho Gaúcho, que eu acho que... Também acho, muito bom. Que eu acho que o futebol deles são lindos, assim, é um futebol, assim, que enche teus olhos, né? O Cristiano Ronaldo, ele é focado e ele é centrado naquilo que ele quer fazer. Ele quer fazer gol, ele vai lá e faz o gol. Quem te lembra isso? Focado, treina... Eu? Não. Que tu, rapaz? Focado, treina, persiste, quer chegar lá. As meninas, né? Já, a fala delas já remete ao que elas estão executando no dia a dia. Exatamente. Né? Gurias, de coração, muito obrigado aí por participar com a gente hoje aqui no Sem Minhas Palavras. Que venham mais vezes, né? O espaço está aberto para vocês, para divulgar, mais títulos pra gente, ainda, né? A gente gostaria de visitar um treino de vocês, Enquanto a gente está falando aqui, tá passando, né? Pro pessoal de casa, os jogos das gurias aí. Com certeza deve estar passando a nossa experiência do Estação Open. Olha! Que foi a nossa experiência mais... foi agora mais perto e mais distante ao mesmo tempo. Que foi um campeonato que ele é a nível nacional muito. E a gente meio que botou a cara pra... Eu recebi as fotos que tu me mandou. Tem uma foto que vocês estão, acho que um troféu assim na cabeça. A felicidade estampada no rosto de vocês. Desse final de semana. Eu acho que a gente já tem mais de 6 pódios juntos. Acredito que sim. Acredito que sim. Medalhas e troféus, sim. Daí, então, a gente agradece a oportunidade de vocês, da gente poder falar do futebol um pouquinho, falar da nossa história, que é recente, mas ao mesmo tempo tem bastante coisa para contar. Agradecer a Jé por ter aceitado o convite, né? Agradecer o Sor também pelo incentivo de vocês dois. Eu sempre quis participar do podcast, desde quando desde 2022 ali, eu tava... Quando nós gravávamos do outro lado. Eu, João, quando nós gravávamos do outro lado? No primeiro ano do ensino médio ainda, eu já queria participar, eu queria muito. E agora eu me identifiquei mais ainda com o futebol e estar aqui podendo representar essa modalidade é muito legal. Gurias, novamente, sim, aonde vocês treinam, vocês estão com moletom? Sim, ainda tem que passar. É uma quadra, se alguém quiser ir lá, não tem horário, só chega lá. Se dá o endereço, eu não tem problema também. Dá pra fazer uma aula experimental? Sim, gente. Sim. Tem o Instagram, né, da escola, que é Tepasso Futebol. Entra em contato pela escola, marca uma aula experimental, normalmente, sem custo normalmente, mas melhor falar com o professor sempre, né? Ele vai marcar uma aula experimental e qualquer pessoa pode jogar futebol. Eu posso falar isso. Qualquer pessoa que tenha a dedicação e tenha vontade pode jogar futebol. O futebol ele é lindo, porque as pessoas que estão dentro desse esporte já são sensacionais. E a resenha, o pagode... Enfim, o calor. É que o futebol, na real, ele é resumido em alegria. Pagode, praia, é pra ser, né? Pagode, praia, calor e churrasco. Olha, a gente tá com frio. Vamos pra lá, É maravilhoso. Qual é o endereço mesmo? Não, é muito legal, porque sempre depois de campeonato, ou até durante o campeonato, né? Sempre acontece resenha de todo mundo tá interagindo, todo mundo tá conversando, todo mundo tá rindo. É um esporte leve, né?
A gente que já jogou esporte, o handball que eu jogava a nível nacional também, ele é um pouco mais sério, um pouco mais, né? O futebol a gente leva de uma forma mais leve, ao mesmo tempo sério, mas ao mesmo tempo mais leve. E é muito legal essa questão de resenha, comigo churrasco, era a questão do futebol, enfim. né? O futebol de base, ainda mais feminino, ele é muito complicado. Porque, tipo, a gente não tem visibilidade, acesso, e é uma pressão muito grande que a gente sente dentro do clube. E o futebol é outros 500. Maravilha, hein? Que show, né? E vocês estão convidados? Olha, Não, eu vou ir. Eu vou convidar... Nos avisa que a gente vou tem convidar que ir minha no filha mesmo pra horário. ir. vamos fazer uns takezinhos lá Vamos das gurias, assistindo as gurias Vou ver jogar. pra vocês que eu vou ir. Assistindo, né? Porque eu não... Não, vamos lá fazer uma Será que eu chapinha. consigo? Consegue, sim. Meu Deus, eu vou jogar todo. Consegue, digo que eu consigo. Nós vamos pagar esse mico. Puxa, Em consideração, né? O convite que as gurias Com fizeram. certeza, com Meninas, certeza. muito obrigado pela presença de vocês aqui no Pod. O espaço está aberto para vocês divulgarem o trabalho de vocês. E sucesso. É o que a gente deseja aqui, né? E quando se tornarem profissionais, num tempo breve, né? Porque persistência e talento elas têm. Persistência. Vamos dividir esse prêmio aí. Vamos rachar esse racha. Ah, Eu me lembro agora me lembro de uma coisa. Eu tenho uns guris que viraram atletas aí de futebol, né? Mas, gente, o dia que vocês forem assim, daqueles profissionais assim que estão estourando, né? Quando for fazer um gol assim, eu quero que vocês levantem a camiseta assim, eu amo o professor Leandro, que saudade, professor Leandro. Alguma coisa assim, né? Pelo amor de Deus. o goleiro do Inter foi nosso aluno. Foi lá no Zona. Sério? Lá no Zona Norte. Que legal. Mas então tá. Feito, meu querido. Vamos encerrar por aqui. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, seja pelo Spotify, pelo YouTube, né? Que agora para também ver no Spotify também, né? Tem episódios também por vídeo, né? Por favor, faz aquele basicão, dá o seu like, né? Mas o mais importante, se inscreve no... Dá um tempinho, peraí, dá um tempinho para se inscrever. escutou, Tá sim. ouvindo? Olha quantos cliques. Deus, Mas Deus. pelas meninas, né? Nossa, claro, não foi nessa nossa face aqui, né? Por causa das gurias, né? Galera, muito obrigado. Continuem curtindo o Sem Minhas Palavras e quem se inscreveu, com certeza vai receber uma notificação dos próximos episódios aí. Olha qual riqueza dos episódios que a gente traz para o pessoal aí, né? É do esporte, é da psicologia, é do ensino, é de qualquer área do conhecimento que a gente possa trazer, a gente tá trazendo aqui, né? É isso aí. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Conte-me tudo, mas não esqueça de nada.